O plenário conclui votação de regras para o distrato na compra de imóveis. O projeto vai voltar para análise da Câmara dos Deputados. Comissão de Constituição e Justiça aprova mais agilidade na investigação de crimes financeiros. E votação de uso terapêutico da maconha é adiada para a próxima semana. Destaques desta edição do Senado Notícias. Olá, boa noite. Os senadores modificaram o projeto que permite a aplicação de uma multa maior para quem desiste da compra de um imóvel na planta, o chamado distrato. E ele volta agora para análise dos deputados. Quem acompanhou essa votação foi a repórter Karine Beluso, que tem mais detalhes sobre o projeto. Boa noite, Karine. Boa noite, Eni. O plenário aprovou algumas emendas a esse projeto. O texto que volta agora para a análise dos deputados, ele prevê que o consumidor que faz a compra de um imóvel na planta e desiste da compra, ele vai ter que devolver, vai ter que deixar com a construtora até metade do valor que ele pagou. E atualmente essa multa é de até 25%, ou seja, pelo novo texto, ela vai dobrar. E, além disso, o projeto também prevê que o atraso de até 180 dias para a entrega do imóvel não gera nenhum ônus para a construtora. Agora, se ela demorar mais do que isso, ou seja, mais de 6 meses de atraso, ela vai ter que devolver o valor integral para o consumidor, além de pagar uma multa. Os senadores favoráveis ao projeto, mesmo com mudanças, eles argumentam que a proposta traz segurança jurídica tanto para a construtora quanto para os consumidores na hora da negociação. Mas muitos senadores argumentam que falta equilíbrio. Veja um pouco da discussão no plenário. Esses entendimentos dizem respeito apenas a contratos celebrados exclusivamente com o incorporador. É muito importante que isso fique claro, para não se pensar que isso faz parte também dos financiamentos feitos, por exemplo, pela Caixa Econômica. É inteiramente pertinente a preocupação de Vossa Excelência. Isso estava implícito e Vossa Excelência quer explicitar. Votaram sim 32 senhoras e senhores senadores, não 23, uma abstenção. Está, portanto, aprovada as emendas, a matéria vai voltar à Câmara. Só um minutinho, volta à Câmara de Deputados. Além disso, o plenário aprovou 2 medidas provisórias. Uma que libera recursos do FGTS a hospitais filantrópicos e santas casas. E outra que redistribui os recursos das loterias federais, direcionando o dinheiro também ao Fundo Nacional de Segurança Pública. Voltamos ao estúdio. Ok, Karine, muito obrigada pelas informações. Portabilidade nas contas de luz, regulamentação da profissão de psicomotricista e ainda mais agilidade na investigação de crimes financeiros foram propostas aprovadas na Comissão de Constituição e Justiça. Uma das propostas aprovadas pela comissão dá prazo de 30 dias para que o Banco Central e a Comissão de Valores Mobiliários acionem o Ministério Público Federal caso suspeitem de movimentações financeiras irregulares. A Lei de Crimes contra o Sistema Financeiro já prevê essa comunicação, mas não determina prazo. Os senadores aprovaram também um projeto que permite a expansão do mercado livre de energia elétrica. O texto, já aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos, permite que, progressivamente, os pequenos consumidores possam fazer parte do mercado livre, hoje restrito a grandes consumidores, com carga igual ou superior a 500 kW. A expectativa é de que a liberdade de escolha ao consumidor poderá aumentar a concorrência entre as empresas e reduzir os preços. A matéria ainda será analisada pela Comissão de Infraestrutura. Permite ainda que o consumidor privilegie empreendimentos que atendam critérios ambientais e sociais. A comissão aprovou ainda uma proposta que regulamenta a profissão de psicomotricista. A atividade está presente, por exemplo, em clínicas de reabilitação, hospitais, consultórios e escolas especiais. O texto vai ser analisado pela Comissão de Assuntos Sociais. Trata de um tipo
grupo de terapia que trabalha com indivíduos de todas as idades, mas especialmente crianças e adolescentes, com brincadeiras e exercícios para alcançar fins terapêuticos. É a ciência que tem como objeto de estudo o homem através do seu corpo, em movimento e em relação ao seu mundo, interno e externo. Não existindo uma regulamentação de uma atividade como essa, nem os conselhos que direcionem a melhor forma de interagir com o aluno, nós vamos perder a capacidade de enxergar a questão da motricidade da criança, que visa o melhor conhecimento da criança. Eu tenho um caso dentro da minha casa, por exemplo, que uma pessoa que trabalha comigo, o filho dela é inteligentíssimo e ele tem a dificuldade da psicomotora e percebe-se na fala dele. Então, essa falha no desenvolvimento pessoal da criança, falha no desenvolvimento motor também, pode ocorrer falha na aquisição, inclusive, da linguagem verbal e escrita. O projeto, que estabelece prazo de 30 dias para a comunicação de movimentações financeiras suspeitas, será analisado agora pela Comissão de Assuntos Econômicos. A presidente da Comissão de Assuntos Sociais, senadora Marta Suplicy, apresentou um relatório favorável ao projeto de lei que modifica a Lei de Drogas de 2006, permitindo o cultivo e o uso da planta da maconha para fins exclusivamente medicinais. Mas a votação foi adiada para a próxima semana. Cerca de 400 mil portadores de doenças como autismo, epilepsia, Alzheimer, Parkinson e neuropatias resistentes aos tratamentos convencionais podem ser beneficiados com o óleo da cannabis, a planta da maconha. Os resultados são comprovados pelos depoimentos das famílias dos beneficiados. Ela estava vindo uma fase de muitas crises convulsivas. Eram mais de 30 crises convulsivas por dia. Ela começava a convulsionar, ficava 1 hora, 2 horas entre indo e voltando de crise. Ela ficava no quadro depressivo e hoje, graças a Deus, ela está muito bem, se recuperou, ela está se comunicando, está interagindo com o mundo, teve um avanço extraordinário. Que a gente possa cultivar o nosso medicamento e dar para os nossos filhos. Porque, assim, o que a gente vê é que o custo de importação é muito alto. O canabidiol, ou CBD, princípio ativo do óleo de cannabis com indicação terapêutica, não tem qualquer propriedade alucinógena. Nada a ver, portanto, com THC da maconha fumada ou usada como psicotrópico. No início desta semana, o site do Senado marcava um placar de 110 mil manifestações a favor e 3 mil contra o projeto. O texto original da sugestão popular descriminalizava o uso industrial, terapêutico e recreativo da maconha. Mas após muita discussão e várias audiências públicas, os senadores concordaram apenas com a possibilidade do uso medicinal. Assim, o relatório da senadora Marta Suplicy prevê que cada família possa semear, cultivar e colher a planta em quantidade suficiente apenas para o tratamento com receita médica. Nós estamos diante de uma realidade que só quem está lá vivendo com uma criança que tem 10 crises epiléticas por dia pode testemunhar o que é para uma mãe isso. Então, nós estamos diante de preconceitos e de temores que nós temos que enfrentar em benefício de milhões de famílias e 22 países que já têm a cannabis legalizada para essa situação. O senador Amorim, meu colega médico, ele tem dúvida a respeito do projeto e regimentalmente não há como impedir o pedido de vista. Eu quero apenas formular pedido de vista coletiva, porque aí na semana que vem, doutor Eduardo, senador Eduardo, a gente possa realmente discutir e votar. Como já foi encaminhada vistas coletivas, que na próxima semana a gente possa retomar o assunto ao debate e apelando apenas ao nosso grande senador Amorim, para que nós possamos dialogar nesse período em que ele vai analisar o projeto. Um projeto de lei no Senado quer proibir, entre outras coisas, o patrocínio de programas ou eventos feitos por empresas que produzem derivados do tabaco. Também quer que os maços de cigarro tenham embalagens padronizadas, trazendo apenas o nome do produto. Para discutir o assunto, a Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor realizou uma audiência pública nesta quarta-feira.
O editor-chefe da revista Traços, André Noblat, afirmou que a proibição de patrocínio pelo fabricante de cigarros vai inviabilizar seu projeto, que se destina a mudar a vida de moradores de rua. Apoio institucional não é propaganda, é um apoio institucional. Aí você perguntar o que a empresa ganha. Eu acho que é muito interessante para qualquer empresa patrocinar um projeto como a Traços, ou um livro de fotografias, como esse, que é um livro de fotografias feito por pessoas que têm síndrome de Down, fotos de gente que fez, para poder dizer, na sua relação institucional, olha aqui minha contrapartida para a sociedade. Quantas pessoas em situação foram recuperadas nesse projeto e o que isso significará do ponto de vista do prejuízo social para se a lei como está for aprovada. Se a Souza é proibida hoje de patrocinar, de fazer um patrocínio via lei de incentivo fiscal, o projeto acaba. Já passaram pelo projeto mais de 200 pessoas em situação de rua, sendo que pouco mais de 100 efetivamente saíram da situação de rua. A padronização das embalagens de cigarro, adotada primeiramente pela Austrália em 2012, foi criticada pelo diretor da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual. Houve um aumento dos jovens, do número de jovens fumantes, em 36%. Entre 2011 e 2013. O declínio no consumo de cigarros foi reduzido após a adoção das embalagens genéricas e o volume de cigarros ilegais aumentou significativamente. Já o presidente do Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial disse que o projeto em discussão segue na direção errada. Estamos errando grotescamente o alvo. O dado fundamental é o preço. Para isso, nós temos que elevar os impostos no nosso país vizinho, Paraguai. O crime ocupou esse espaço, vende mais cigarros, evasão fiscal bilionária e qualquer medida, como essa que está sendo proposta, as medidas que estão sendo propostas no PLS, vão só dar um maior estímulo ao comércio ilícito. E o prefeito do município gaúcho de Venâncio Aires, Giovanni Vicker, sugeriu que o projeto tramite por mais uma comissão no Senado. E a nossa sugestão, senadora, fica para que mais uma comissão, a Comissão da Reforma Agrária, analise esse processo, porque os municípios que produzem o tabaco serão os grandes penalizados com essas medidas tomadas. No município que teve produção, não houve êxodo rural, que é o grande chaga hoje que nós temos. Por isso também concordo que o debate disso na Comissão de Reforma Agrária, isso seja debatido também. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado.